Dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre o Angústia do Graciliano Ramos, vamos falar um pouco agora sobre a construção da personagem Marina. O nosso objetivo nessa aula é discutir um pouquinho mais sobre a construção da personagem Marina e como ela varia de acordo com os olhares do narrador Luiz, retomando então o tópico de narrador não confiável. Além disso, a gente vai analisar como aspectos da condição da mulher no contexto da narrativa aparecem na personagem, discutindo um pouco a questão do casamento e da gravidez, por exemplo. A gente vai começar essa aula lendo um trechinho do livro onde o Luiz descreve o momento em que ele viu a Marina pela primeira vez. O vulto que se mexia não era a senhora idosa, era uma sujeitinha vermelhaça, de olhos azuis e cabelos tão amarelos que pareciam oxigenados. Foi só o que vi de supetão, porque não sou indiscreto. Era inconveniente olhar aquela desconhecida como um basbaque. Demais, não havia nada interessante nela. Onde andaria a senhora idosa que todas as manhãs ia regar as plantas com um pano branco amarrado à cabeça? Mudara-se provavelmente, e aquela que ali estava devia ser moradora nova. Fiquei ali até que escureceu e a mulherinha deu-o fora. Mais tarde informei-me. Ó, Vitória, a vizinha aqui da direita mudou-se? Morreu, disse Vitória, depois de me fazer repetir a pergunta 4 vezes, porque era lua nova e ela estava inteiramente surda. O senhor não viu o enterro? É interessante a gente prestar atenção nesse momento do livro, porque é a primeira vez que os dois se veem, e o Luiz tenta narrar esse acontecimento como se tivesse sido algo trivial para ele, usando na descrição da Marina algumas palavras como sujeitinha, vermelhaça, mulherinha, e ressaltar que não havia nada interessante a respeito dela, na concepção dele. E as ações dele nesse momento, elas são bem contrastantes com esse desinteresse que ele diz ter, já que ele se preocupa em não encará-la com indiscrição, e só que ele fica no quintal até que ela vai embora, que é só à noite, e ele ainda pergunta para Vitória 4 vezes sobre a vizinha antiga, para saber se ela se mudou e se tem vizinhos novos. Então, logo de cara, a gente percebe que, como a gente já mencionou numa aula anterior, o Luiz é um narrador não confiável. Talvez só lendo esse primeiro trecho você pense: ah, mas ele só quis disfarçar que ficou afim da vizinha, né? Não quer dizer que a Marina não é do jeito que ele fala no restante do livro. Mas é importante ter sempre em mente a questão do narrador não confiável quando se trata da Marina, porque ela é uma personagem que provoca reações muito intensas no Luiz. Elas vão de ressentimento a desejo, e os sentimentos vão se misturando dentro dele de forma tão intensa que faz com que o Luiz não consiga ter imparcialidade no que diz respeito a ela em nenhum momento. Aquela queixa mostrava um desengano enorme. Pareceu-me que o mundo se tinha despovoado e Marina estava completamente só. Senti o desejo de bater na parede e chamá-la. Marina, que foi que aconteceu? Queria que ela me iludisse, jurasse que não havia acontecido nada. Mordi as mãos para não gritar. Afastei-me, como um bêbado, mas o ventre disforme continuava a perseguir-me. Era-me necessário falar, ir ao café, libertar-me da obsessão, do ódio que me enchia. Já que a narrativa é centrada nos relacionamentos do Luiz com a Marina e da Marina com o Julião Tavares, e na frustração que o Luiz sente por conta do término dos dois, a gente pode ter a tendência de olhar para o Luiz como um cara enciumado, que ainda gosta muito da ex, que não superou. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. O Luiz dá muitas mostras de que o fim do relacionamento dos dois provoca nele um sentimento muito mais forte do que uma tristeza por conta de um término. O que ele sente, como ele diz nesse trecho, é uma obsessão que chega até o ódio. E a gente vê em diversos outros momentos da narrativa esses sentimentos nele, como a perseguição dele a Marina antes e depois do aborto, e a decisão de matar o Julião Tavares também para se vingar. Agora que a gente já sabe a importância do narrador ser um narrador não confiável e da obsessão que o Luiz tem pela Marina,
a gente pode perceber melhor como os sentimentos dele influenciam na descrição que ele faz dela, né? Então, como que a gente sabe como ela é ou não é? Uma das formas de fazer isso é encontrar outras referências a respeito dela, que não venham diretamente do Luiz, como assim, falas de outras personagens ou da própria Marina. Para entender melhor isso, a gente vai comparar dois trechos do livro, um com o ponto de vista do Luiz a respeito da Marina e outro no qual ela mesma tem voz. A janela da minha casa, caído para fora, vermelho, papudo, Julião Tavares pregava os olhos em Marina, que da casa vizinha se derretia para ele, tão embebida que não percebeu a minha chegada. Marina excitava-se. Que couro, que nada! Dona Mercedes é uma senhora vistosa, bem conservada, muito distinta e rica. Tem filha no colégio e manda dinheiro ao marido. Aqui a gente tem o ponto de vista do Luiz sobre o primeiro encontro da Marina com Julião Tavares. E ele diz que logo que os dois se conheceram, ela já se interessou por ele e passou a rejeitar o Luiz, que era o noivo dela, por interesse em ter um relacionamento com um cara mais rico. Então ele dá a entender que a Marina é uma jovem interesseira, maliciosa, que se aproxima dos homens por interesse financeiro. Só que aí a gente tem o segundo trecho, né? Que é uma fala da Marina descrevendo a visão dela a respeito da Dona Mercedes, que é uma mulher que ela admira muito. E essa descrição é muito diferente de como ela é retratada pelo Luiz. Ela diz que a Dona Mercedes é vistosa, distinta, bem conservada e que é ela quem sustenta o marido. Só lendo isso, a gente pode entender que o tipo de mulher que a Marina se inspira no momento em que ela está se formando como mulher é muito diferente de como o Luiz diz que ela se porta, o que já coloca em dúvida toda a descrição dele. Agora que a gente já viu isso, a gente vai passar para falar um pouquinho da condição da mulher no contexto do livro e como esses tópicos aparecem na Marina. Primeiro a gente vai falar sobre o casamento, e para isso a gente vai comparar a visão do casamento do ponto de vista do Luiz e da Marina, numa conversa que eles têm quando eles estão planejando a cerimônia do casamento deles. Estávamos combinando, Marina. Quanto mais depressa melhor, foi o que eu disse a Dona Adélia. Gente pobre não tem luxo. É preciso fazer as coisas com decência, opinou Marina. Claro, mas com modéstia, não é, Dona Adélia? Dispensa-se o véu. Para que véu? Eu por mim casava hoje. Marina escandalizou-se, trombuda. E Dona Adélia, mexendo-se aflita na cadeira que rangia sob as banhas excessivas, baixava os olhos, escondia as mãos papudas debaixo do avental e dava razão a mim, dava razão à filha, num desconchavo. É mesmo, seu Luiz? Gente pobre não tem luxo. Com decência, então. Antigamente o noivado era serviço. Preparar a roupa branca, bordar a colcha, que trabalhão! Tarefa para meses. Hoje em dia, na máquina vucu vucu vucu, num instante se borda uma colcha. A gente podia passar sem a colcha bordada. Isso é um casamento de cambembe, disse Marina. É interessante a gente observar aqui que enquanto o Luiz vê a cerimônia como desnecessária, é um sinônimo de gasto de dinheiro à toa, e ele diz que precisa ser feita com modéstia, a Marina já sente a necessidade de seguir o que ela considera como decência, que seria a cerimônia religiosa, com os apetrechos tradicionais, né? Que é o vestido, o véu, o enxoval. Então, a gente percebe que a necessidade de ter um casamento como forma de provar a decência diante da sociedade é algo que sempre atingiu muito mais as mulheres do que os homens. E no livro a gente vê um pouco disso tanto na preocupação da Marina com o planejamento do casamento dela com o Luiz, mas também na consequência de ela não ter se casado quando ela engravida. Então a gente vai ver um trechinho disso agora. Criar uma filha há tantos anos, gemeu Dona Adélia. Passar a vida sonhando com a felicidade dela, e de repente uma desgraça desta. Pois sim, disse Marina com um risinho. Bonita a criação. Está vendo? Tinha se acalmado um pouco e podia falar. Já não estava sozinha no mundo, urrando lamentações.
Arremetia contra a mãe, arfando, grunhindo como um bicho mal domesticado que quer morder. Coitadinha, não via, não sabia, tão inocente. Agora já sabe, pois é, escangalhada, com o filho na barriga. Não faça essa carinha de santa não, é o que lhe digo. Estou mentindo? Arrombada, com o moleque no bucho. Não quer ouvir não? Tape os ouvidos. Esse é um momento de muita tensão para Marina, porque é quando ela conta para a mãe dela que ela engravidou fora do casamento. E a gente vê que ela não vê isso com muita alegria e nem otimismo por conta dos adjetivos que ela usa para falar de si mesma, né? Ela se diz escangalhada, arrombada, ela fala que tá com um moleque no bucho. É um palavreado muito pesado e mostra quão mal ela se via por ter engravidado fora do casamento. Além disso, tanto a mãe quanto a filha tratam a gravidez como um sinônimo de infelicidade, de desgraça, de má criação. Isso mostra que o desespero delas pela gravidez fora do casamento ia além das dificuldades de criar uma criança sozinha, mas tinha todo o estigma social para se lidar. Essa questão social de uma mulher que engravida fora do casamento é aprofundada quando o Luiz fala sobre como a vida da Marina seria caso ela conseguisse fazer um aborto. A justiça e a religião não tomariam conhecimento do caso, e a família de seu Ramalho continuaria como estava, sem um escândalo para alimentar Dona Rosália. Dona Adélia censuraria aquele passo arriscado e teria um suspiro de alívio. Que loucura! Pisou na beira da cova. Tudo certo, Marina de cabeça erguida, criticando a vida suspeita de lobisomem. A partir da leitura desse trecho, a gente pode entender um pouquinho do impacto que a gravidez como uma mulher solteira teria na vida da Marina, que ele não seria grande só se ela tivesse o filho, mas também se ela abortasse e descobrissem. No caso do aborto, o Luiz menciona 3 instâncias nas quais ela seria mal vista. A social, que ele menciona quando ele fala do escândalo que seria discutido entre os vizinhos, né? A religiosa, porque segundo a religião, tanto o sexo fora do casamento quanto o aborto são pecados. E a legal, porque trata a interrupção da gravidez como um crime. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Até mais!